Gravando aqui. Pessoal, vamos para a nossa aula de revisão sobre números inteiros. Hoje é 23 de novembro, certo? Estamos junto com a turma do sétimo C, né? A melhor turma da escola. Então, continuando, os números inteiros, existe uma relação de inclusão dos números naturais. Como assim? Os números naturais, eles são... Boa tarde, Vanessa. Desculpa o atraso. Não, tudo bem, Gabriel. Seja bem-vindo. Então, os números naturais, quem são? São os números positivos, certo? Mas também o zero. Então, 0, 1, 2, 3 e assim, ó, até quem? O mais infinito, certo? E aí, o que acontece, pessoal? Tá vendo aqui? Os números naturais estão bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Olha só. Certo? Então, todo natural também é inteiro, mas nem todo inteiro é natural. Por quê? Os números negativos são naturais? Não, né, galera? Então, Somente positivos. somente os naturais só são os positivos. Sejam bem-vindos todos. Não esqueçam de colocar, tá? O nome aqui no chat, tá bom? Para eu pontuar vocês, tá? E valorizar a participação de vocês junto da nossa aula no Zoom, tá bom? Seja bem-vindo, Flávio. Fico muito feliz que você está participando com a gente, tá bom? Se por acaso vocês tiverem dificuldade, tá? Para poder escutar ou enxergar, sai e entra de novo, tá bom? Porque assim, graças a Deus, eu tô com internet boa, tá? Só meu computador tá mais ou menos. Mas o que nós estávamos falando para quem chegou agora? Nós estamos falando dos números inteiros, que são quem? Os números negativos, o zero e o positivo. E eu estava falando justamente do que? Da relação de inclusão que existe entre os números naturais e os números inteiros. O que é essa relação de inclusão? Todos os elementos do conjunto dos números naturais também pertence ao conjunto dos números inteiros, tá? Ou seja, todo natural é inteiro, mas como, né, nós acabamos de falar, nem todo inteiro é natural, tá? Então, outra coisa que nós temos que falar, galerinha, é com relação à ideia de antecessor, tá? E sucessor, antecessor e sucessor, tá? O que é antecessor? Vem antes, né? E aqui nos números inteiros, às vezes a gente consegue dar uma perdidinha, tá? Porque é até estranho, né? Mas olha o que a gente consegue enxergar. O menos 1, ele é maior que o menos 2. Deixa eu só colocar mais um número aqui para ilustrar. Olha só. O menos 3, não posso esquecer das reticências. O número menos 3, ele é o quê? Ele é menor que o menos 2. Sabe como que a gente consegue assimilar melhor? Sempre a gente pensa número negativo como dívida, como débito, certo? Se eu devo R$ 3 para alguém, certo? Esses R$ 3 é menos, que eu tenho a menos no meu bolso, não é? Então, é muito melhor eu ter um saldo positivo. Então, o zero, por exemplo, se eu não devo para ninguém, é bem melhor do que eu dever R$ 1 para alguém, né? Meu saldo está negativo. Ou seja, o zero, ele é maior que o menos 1, tá? Então, vamos supor aqui, ó, que é ótimo. Você observa o sinal que vem antes do número. Se não tem sinal, o número é positivo. Então, ó, menos 5. Ele é negativo, não é? Qual que é o antecessor do menos 5? Tá? É o que vem antes do número 5. Vamos pensar aqui? Olha, quem que vem antes do número 5? O menos 6. Ou seja, o menos 6, ele é menor que menos 5, tá? Então, esse daqui é o antecessor. E quem que é o sucessor do menos 5?
é um número maior que o menos 5, certo? Ele, assim, sucede, né? Tem um sucesso, mas o que significa, na verdade, que ele é maior. Maior que menos 5, menos 4, tá? Então, eu não posso esquecer dessa ideia de antecessor e sucessor, tá bom, pessoal? Nossa, eu não sei aqui, mas aqui tá quente, viu? Mas hoje falou que ia fazer 30 graus, né? Até a tia comprar um ar-condicionado, colocar aqui, ou até a gente voltar para a nossa aula, né? Vai sofrer. Olha só, então vamos pensar agora em outro número, rapidinho, tá? Que a gente tem que falar sobre outras coisas. Pensar no número positivo agora, ó, tá? Então, quem que vem antes do 2 positivo? Um positivo? Um positivo, ele é menor que o 2. E quem que é maior Esse, que o o 3? positivo, professora, já vai ser normal, né? Oi? O positivo, com a numeração positiva, o antecessor e o sucessor já vai ser normal. É isso mesmo, não tem essa, né? No buga um pouquinho, porque é muito importante, né, a gente falar sobre essa ideia, porque a gente às vezes ainda esbarra na ideia de que o menos 3 é maior que o menos 2, mas que na verdade não é. O número negativo a gente conta ao contrário, tanto que vem, né, do menos infinito aqui, né? Então, todos esses números aqui, para minha, aqui, eu estou aqui, né, ó, para minha esquerda, são menores que os números da minha direita. Ao contrário, com relação aos números positivos, certo? Então, aqui, quem que é maior que o mais 2? É quem? Senhora, pode repetir a pergunta, por favor? Quem é o maior que mais 2? O 3 positivo. Quem? O 3 positivo. Isso mesmo, Maria Clara, muito bem. Tudo bem, então? A gente conceituou novamente o que é sucessor e antecessor. A gente lembrou sobre os números inteiros e a relação de inclusão entre números inteiros e naturais. E alguém pode tirar uma fotinha aí do nosso quadro e postar na sala, por favor? Vou tirar, professora, calma aí. Para nós, para eu poder, só no quadro, tá? Para eu poder passar para a próxima. Eu vou amarrar meu cabelo. Eu sou, não sei. Professora, eu tirei foto. Tá, do quadro, né? Sim. Tá. É do quadro, tá bom? Pronto, posso apagar? Tirou também, Maria Clara, para a gente garantir? Ó, ficou até marrom mesmo. Tirei. Beleza, massa. Vamos lá, continuando. Outra coisa. Professora, já te mandei, é só você ir lá ver. Tá bom, tá bom. Obrigada. Muito obrigada, viu, Natália? Parabéns, tá? Por estar participando, estar fazendo suas coisas. Parabéns a todos, tá? Eu parabenizo alguns porque às vezes tinha dificuldade, né? Então, pessoal, o que a gente pode falar agora? A gente tem que falar sobre algo muito importante, que é reta numérica, né, galera? A reta real. Mas, assim, a gente nem vai falar de reta real porque, assim, é mais abrangente. A gente vai mais para frente, tá? No nono ano, falar sobre todos os números do conjunto, né, dos reais. Então, vamos falar primeiro sobre reta numérica mesmo. Então, a reta numérica, pessoal, ela vem graduada, tá? Ela vem a distância de um número. Opa, Maxwell, eba, Maxwell. Não esqueça de colocar o nome aqui no chat, tá? Todo mundo, viu, Flávio? Então, assim, a reta numérica, pessoal, é uma reta graduada, a distância de um ponto até outro, tá? É o mesmo, tá bom? Vou desenhar aqui, vocês sabem que eu sou ótima com reta, né? Sai bem reta. Mas aqui, tá aqui, ó. Então, assim, o mais importante que eu gosto de mostrar para vocês é que não importa onde que eu marco, tá? Mas, assim, o que? O zero é a metadinha da minha reta numérica. Por quê? Né, pessoal? Se a gente for pensar assim, a
esquerda do zero são os números positivos. Opa, desculpa. Os números negativos, certo? Então, eu tenho 0 aqui. E todos os números negativos aqui, ó. Então, eu vou ter que medir, porque a distância tem que ser a mesma, tá? Ó, então, do 0 até o -1, ó, medindo aqui, ó. E aí, se você for fazer às vezes no caderno, o que você usa? A régua. A distância de um ponto até o outro não é um valor fixo. Às vezes é de 1 em 1, às vezes é de 5 em 5. Tem muitos exercícios mais para frente de reta numérica que a gente vai fazer, vocês vão perceber isso. Então, toda reta numérica ela é graduada, tá? Então, aqui, ó, vou contar de 1 em 1, tá? Então, aqui eu tenho o -1, o -2, o -3 e o -4, olha só, tá? E aí ela cresce infinitamente, porque toda reta, como a gente sabe, ela não tem começo e não tem fim. Isso é o conceito de reta, né? Na geometria. E é a mesma reta aqui também. Então, aqui, ó, aqui eu tenho os positivos. +1, +2, +3 e +4. Pronto, tá? Então, pessoal, essa reta numérica, ela indica para a gente a posição em que o número está. E aí eu posso falar sobre outra coisinha que também é muito importante, que são o quê? Opostos ou simétricos, tá? E eu também tenho que falar sobre valor absoluto, tá bom? Tá? Uma coisa muito importante. Então, opostos ou simétricos. Deixa eu só fazer a concordância aqui. Pronto. Então, pessoal, por exemplo, o que é um oposto e um simétrico? Ele é o mesmo número em valor absoluto ou módulo. O que é um número em módulo? Independente se ele é positivo ou se ele é negativo, eu olho para o número, o valor real dele. Que número que é esse? É o quê? É um 3, seja positivo ou seja negativo. Então, o valor absoluto dele é o quê? 3 unidades. Pronto, tá? Agora, isso aqui é módulo ou valor absoluto, tá? É o valor do número do algoritmo deles. Qual que é esse algarismo aqui, ó? Absoluto. Qual que é esse algarismo? É o 3. Então, ele tem quantas unidades? 3 unidades. Aí, os números, eles são em módulo. Então, eu tenho o -3, que ele é oposto ou simétrico de quem? Do +3, ó. Tá vendo? Ó, -3 e +3. Então, os opostos ou simétricos, eles são o mesmo número, tá? Em valor absoluto, tá? E possuem a mesma distância desse número até a origem da reta. Qual que é a origem da reta? O 0. Então, +3, ele tá aqui, ó. Ele é 1, 2, 3 valor, 3 unidades de distância do 0. E o -3, galera, também é a mesma coisa. Então, ele é, ó, 1, 2, 3 unidades de distância do 0. Então, se eu perguntar para você qual que é o oposto de -4, quem que é o oposto de -4? Tem o 4 positivo. Isso, o oposto de -4 vai ser quem? O 4 positivo. Professor, então, no caso, só vai mudar o sinal. Tipo, se o sinal for negativo, vai ser positivo. Se for positivo, vai ser negativo. Sim. Agora, vocês entenderam a ideia de valor absoluto? Independente do sinal. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, vou colocar o +12. E o 11 positivo, negativo, não, -12 e 11 positivo. Qual que é o maior
em valor absoluto, em módulo. Em módulo, o maior é quem? O 12. Ele tem 12 unidades. O quê? Em módulo. Módulo é esse símbolo aqui, tá? Que diz o valor absoluto do número. Então, esse número, mesmo ele sendo negativo, ele tem 12 unidades. O 11, em módulo, mesmo sendo positivo, ele tem 11 unidades. Agora, se não tiver em módulo, quem que é o maior? É o 11, né? Então, assim, a gente não pode esquecer desse detalhe, tá? Porque ter mesmo valor absoluto é o valor que o algarismo possui. O número possui, ele é 12, mesmo que aí ele seja negativo, mas ele estando em módulo, tá? Ele vai ser o quê? 12 unidades, tá? Tudo bem? Tira a fotinha para nós, por favor. Deixa eu só colocar. A senhora pode chegar um pouquinho para lá, professora? Tá, isso. Pronto. Pronto. Aí, pessoal, agora, eu não sei quanto tempo a gente tem, mas já está quase acabando a nossa aula. Eu preciso falar com vocês sobre algumas operações matemáticas envolvendo números inteiros, né? Então, assim, eu sei que é complicado você não compreender logo de início, mas se você não compreende logo do início, você pode assistir uma videoaula, você pode me procurar também no WhatsApp, tá? Que eu vou te ajudar, tá bom? O que importa agora é que vocês possam realmente tirar suas dúvidas, tá? Vocês não podem continuar com dúvidas, tá bom? Porque a dúvida, ela já é o erro. Então, é bom você já saber, tá bom? Como proceder em determinados momentos, tá? Então, assim, quando a gente fala um saldo de 7 gols a favor, a gente está falando o quê? De um valor positivo, não é? E quando nós falamos um débito de 50 reais, já vai ser um valor negativo. Negativo, não é? Então, o que a gente precisa hoje? Hoje, isso a gente já sabe. Débito, crédito, temperatura. Agora, o que está faltando para nós é nós compreendermos como faz expressões numéricas, né? Envolvendo números inteiros. Como assim, professora? Ué, eu já entendo que quando os sinais são iguais, eu somo e conservo o sinal, certo? Quando existe somente o quê? Números, são sinais de mais e de menos. Aí já quando envolve um outro tipo de operação, que é o quê? Quando envolve uma multiplicação, uma divisão, aí você já pensa em outras coisas, né? Só que primeiro, o que a gente faz primeiro? Primeiro a gente faz a multiplicação e depois a gente soma. Primeiro a gente divide, depois a gente soma ou subtrai, enfim. O que a gente precisa compreender é o quê? É que o raciocínio em uma expressão numérica, ele é linear. Como assim, professora? Só abrindo aqui o arquivo, tá? Para eu poder pegar um exemplo de exercício que já fica bem legal. Olha só, eu tenho aqui, ó. Eu tenho, não assusta, hein? Menos 3. Ai, nem tô enxergando. Menos 5. Mais menos 6, tá? Mais 8, opa, menos 4. O que acontece, pessoal? Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É extrair, tá? Tirar os parênteses. Como assim tirar os parênteses? Tá vendo aqui o menos 3? Ele tá entre parênteses. Mas tem algum sinal antes dele?
Tem o sinal de mais, tá? Então, eu sei aqui que tem um sinal de mais. E todas as vezes que o sinal de mais está antes do número, quando eu tiro esse número dos parênteses, ele fica o quê? O mesmo sinal, eu não troco, tá? Então, vai acontecer aqui, vai acontecer aqui, aqui também. Agora, olha só, o que eu preciso observar? Tá menos, não tá? O menos indica o oposto, galera. Então, toda vez que eu tiver um sinal de menos antes dos parênteses, o que acontece? Eu vou trocar o sinal que está lá dentro, tá? Então, vai acontecer aqui e vai acontecer aqui também, tá? Para depois eu analisar. Os sinais iguais eu somo todos os iguais, e depois somo todos o quê? Somo todos os positivos, e depois eu somo todos os negativos. Espera aí, então bora lá, ainda temos 10 minutinhos. Aí a gente vai fazer assim, eu termino essa expressão aqui, e aí a gente vai para um descansozinho, tá? De 10 minutos, e aí eu lanço o Forms para vocês, tá? O link da nossa atividade. Mas presta atenção aqui, galera. Ó, eu vou tirar dos parênteses, ou seja, o menos 3 que está aqui dentro, ele continua negativo. Diferente com esse menos 5, ó, o que acontece com o menos 5? O menos está antes do menos 5, então ele vai ficar mais 5. O 6, que é negativo, tem um sinal de mais, então vou conservar o sinal de dentro do parênteses. O mais que está dentro, que está aqui do lado de fora, vai conservar o sinal do número que está lá dentro. Ao contrário aqui, ó, é menos 4. O 4 que é negativo, eu troco o sinal dele, tá? Então, depois de fazer isso, você observou que o meu raciocínio é linear? Eu fui aqui, ó, fiz aqui e coloquei um resultado embaixo. Isso é a organização do seu raciocínio. O seu raciocínio, ele vai funilar até a gente chegar numa resposta final aqui, tá? Então, vai diminuindo a quantidade de números. Primeira coisa foi retirar os parênteses. Agora, o que eu vou fazer? Eu acho mais fácil somar os iguais, depois eu subtraio. Uai, como assim? Os que possuem mesmo sinal. Quem? O menos 3 com o menos 6, tá vendo? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Vai dar menos 9, né? Prontinho. Agora, eu tenho quem de positivo? O mais 5 com mais 8, que dá 13, né? Com 4, que dá 17. Então, vem aqui 17 positivo, porque todos são positivos, certo? Então, mais 17. Opa, agora um é negativo, o outro é positivo. Eu vou subtrair e vou conservar o sinal do maior número. Quem que é o maior número? 17. E ele é positivo. Se eu quiser já colocar aqui, ó, que já é o resultado dele. Professora, se eu não colocar o sinal de mais, está errado? Não. Para ser positivo, você não tem que explicitar, tá? O sinal, não. 17 tira 9. Se fosse 17 tira 10, ficava 7, né? Mas 17 tira 9, fica 8. 8. Positivo. Tá? 8 positivo. Isso. Pessoal, só outra coisinha. Multiplicação e divisão, tá? Então, vou colocar bem aqui, aí você tira uma fotinha, tá? Porque não vai dar tempo. Ó, Tá bom. soma e subtração. Sinais iguais, né? Soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Multiplicação e divisão, tá? Se quiser, eu escrevo. Eu estou falando rápido porque eu estou com medo de não dar tempo. Multiplicação e divisão. É mais simples, tá? Porque aqui na soma você vai ter que, ó, sinais iguais, soma, né? E conserva o sinal.
Sinais diferentes, você vai subtrair, a única coisa que você tem que fazer é analisar o sinal do maior. Agora, na multiplicação e na divisão, galera, é muito mais simples, tá? Multiplicação e divisão. Sinais iguais. Sinais iguais, tá? Eu multiplico ou divido e fica positivo. Uai, professora, menos 6 dividido por menos 3, todos os dois são negativos. Como é que vai ficar? Uai, vai ficar positivo, tá? Sinais iguais e sinais diferentes. É a mesma coisa. Se os sinais são iguais, eu vou multiplicar e dividir e vai ficar o quê? Positivo o sinal. Pronto. Se os sinais são diferentes, eu vou multiplicar ou dividir e o sinal vai ficar o quê? Negativo. Deixa eu colocar de azul aqui. Meu vermelho acabou. Eu até comprei um coloridinho, mas... Certo? Então, pessoal, só tira a fotinha aí para nós do nosso resumo, da nossa aula, tá? E o mais importante é saber que... Não, professora, tirei o print. Ótimo. Agora, joga lá na sala para mim, tá bom? Eu tô jogando, eu vou tirando e vou jogando lá. Perfeito, minha assistente linda. E assim, de antemão, eu já vou agradecendo muito, muito mesmo a todos vocês.